noite, igreja, paz seja convosco, amém? Se coloca de pé, abre a sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Capítulo 41 e o versículo 9. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? O Senhor está falando que Ele tem força para aquele que está cansado. É Ele que nos fortalece, Ele que nos ajuda. Amém? Se você chegou aqui dessa maneira, saiba que você está no lugar certo, porque só o Senhor é que pode nos fortalecer nos nossos momentos mais difíceis. Ele sempre está conosco. Feche seus olhos. Nessa oração inicial também citamos o Felipe, que ele foi para o hospital, teve um acidente de trabalho. Vamos orar por ele também. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós consagramos esse culto ao Senhor, quinta profética, Senhor. E eu sei que o Senhor tem uma palavra liberada para as nossas vidas nessa noite. Uma palavra que pode mudar toda a nossa história, Senhor. Toda a nossa situação a partir de hoje, meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, faz o teu querer, que o Senhor ache liberdade para agir nos corações nessa noite. Paizinho, que teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem poder para fazer muito mais do que nós temos pedido ou pensado. O Senhor vai ao encontro do Felipe agora e continua, Senhor, dando livramento. Protege, Senhor amado. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Fica conosco, fica no meio de nós e faz o teu querer. Em nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém. Palmas bem forte para o Senhor. Receba o de louvor. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Amém? Amém. Cante conosco essa canção. Chame a atenção do Senhor nessa noite.
buscar o livramento todos os dias. Amém. Aleluia. O inimigo passou a mão aqui na bateria e não quer deixar nós terminar, mas nós vamos cantar, porque lá no céu não vai ter instrumento, irmãos. Vamos ser com a voz mesmo, né? Acredito eu que lá não vai ter, mas nós continuamos adorando o nome do Senhor. Vamos cantar essa canção. Muitas vezes vem pro culto, né, irmãos? Nem sempre a gente tá feliz da vida, né? Mas continuamos adorando o nome do Senhor. É com gemidos, às vezes com lágrimas que você vem aqui. Eu não sei o que você veio buscar hoje, mas o Senhor sabe tudo. Ele sabe o que você está precisando nessa noite. Entrega tudo para Ele, adore, cante bem alto, glorifique o nome do Senhor. Se você não sabe, diga glória ao nome do Senhor. Santo é teu nome, Jesus. Gemidos que palavras não pode explicar. Ele leva, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração.
E eu creio que você tem alegria em estar na presença de Deus. Nós vamos ouvir, a diaconisa Vanessa vai estar pregando para nós. E eu gostaria que você fechasse teu olho já. Vamos fazer uma oração. E com o olho fechado, eu gostaria que você lembrasse que você tem um Deus. Às vezes as dificuldades são tantas e você lembra de tantos problemas, tanta dificuldade, e isso te traz desânimo, isso te traz tristeza. E quando o desânimo vem, acabou para você, a derrota é garantida. Mas enquanto você tiver bom ânimo, Deus é contigo. Amém? Enquanto você for animado, animada, Deus é contigo. Enquanto você está animado, Deus é contigo. Você tem um Deus, amém? Você tem um Deus, não esqueça. Quantos aqui já tiveram experiências com Deus tremendas? Experiências de ver Deus operar, de ver Deus pelejar por você. Então assim, ó, quando Deus peleja pela gente, você assim, ó, você não sai, você não tem para quem você pedir, você não tem para onde você correr, você não tem um abrigo, você não tem um socorro. Por que eu estou falando isso? Eu passei essa semana numa cliente que enfim, eu fui lá para cobrar uma conta dela, faz um tempão já, ficou olho fechado aí. E aí, quando eu cheguei lá para cobrar a conta, a mulher estava tão triste, tão desanimada, que eu acabei pregando para ela e falando desse Deus que eu estou falando agora. Sabe, há momentos, ela estava falando assim, eu desanimei já. Ela tem uma loja, numa cidade ali, aí eu desanimei já, para mim acabou. Eu falei assim, só acaba quando a gente desanima mesmo. Porque enquanto você tiver fé, tudo é possível que crê, mulher. E fui falando para ela, ela chorou, ela foi renovada pelos testemunhos, contei algumas coisas do que eu já vivi com Deus. E você, quanto você já viveu com Deus? Saiba que na hora de uma luta ferrenha, às vezes não vai ter ninguém para te ajudar, ninguém para te profetizar, ninguém para orar por você, ninguém para te abraçar. Mas você tem um Deus para você orar e para você buscar Ele de todo o teu coração. E coisa boa é quando você não tem contato nenhum com nenhum ser humano. Você não tem ajuda de nenhuma mão amiga, de nenhuma mão humana. Mas o próprio Deus fala com você. Daí vem a mão humana. Daí depois vem a mão humana. Mas Deus age usando mãos humanas. E você vê Deus operando e suprindo toda a sua necessidade. Isso que é coisa tremenda. O crente tem que ter esse tipo de experiência. Então se anime, viu? Você está na presença de um Deus poderoso. Amém? Quantos já viveram alguma coisa com Deus? Já viveram experiências reais com Deus? Você pode glorificar a Deus? Seu Deus, nessa noite, Pai, nós buscamos o Senhor, Pai, que nós conhecemos. O Deus que mudou a nossa história, o Deus que despertou essa fé, o Deus que aumentou essa fé, o Deus que gerou essa fé no nosso coração. Senhor, nós cremos, Pai, em Ti, Pai. Nós cremos, Pai, na Tua palavra. Nós cremos, Senhor Deus, nos Teus feitos, Pai. E Deus, em nome de Jesus, Pai, não desanimaremos. Estaremos, Pai amado, animados, constantes e perseverantes no Senhor, Pai, para obter, Pai, grandes vitórias com o Senhor. O Senhor sabe da situação de cada um nessa noite. Mas, Pai, a vitória é certa para aquele que permanece, para aquele que espera no Senhor, para aquele que confia no Senhor, para aquele que sabe em quem tem crido. Deus, a vitória, Pai amado, é certa. Usa a Tua filha nessa noite, Senhor Deus, com as palavras, Pai, direcionadas pelo Senhor, Pai, palavras inspiradas, Pai, pelo Espírito Santo, e que a palavra do Senhor, que já é ungida por si só, venha nos alimentar, e venha renovar, e restaurar, e animar, para a glória do nome do Senhor, Pai. Faz a Tua obra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Boa noite a todos, Pai seja convosco. Amém. Glória a Deus por cada vida que já chegou aqui nessa noite. A gente engrandecer e louvar esse Deus que é tão poderoso para nós. Ouvimos louvores aqui que sempre mexem no nosso coração, louvores que falam da nossa dependência de Deus.
né? Então, tudo de acordo com a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, para mim e para você nessa noite. Amém? Vamos abrir no livro de Daniel. Daniel, capítulo 3. Para ver como o Senhor, Ele cuida de todas as coisas. Só confirmou a mensagem de hoje. Livro de Daniel, capítulo 3. Versículo 16. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade de estar aqui com os irmãos reunidos. Ao pastor que me confiou de estar aqui ministrando a palavra nessa noite. Amém? Amém. Daniel capítulo 3, versículo 16. E qualquer que se não prostrar e não adorar, perdão, eu errar. Capítulo 16. Capítulo 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, santa, meu Deus. A Tua palavra que nos alimenta, que nos renova a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, estamos aqui com o coração aberto para receber a Tua palavra, Senhor. Nessa noite, ministra no nosso coração aquilo, Senhor, que precisamos ouvir, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, meu Deus. Em nome de Jesus, fica conosco, derrama da Tua graça, da Tua santa, Senhor, presença sobre esse lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Essa passagem é forte. Essa passagem mostra um Deus tremendo, um Deus que cuida, um Deus que sempre está observando, um Deus que está sempre em prontidão para nos atender, para nos erguer, para nos ajudar, para nos livrar. Um Deus tremendo é esse Deus aqui que vemos nessa passagem de Daniel. Então, o que acontece? Essa passagem é muito conhecida. Nabucodonosor, ele é o rei da Babilônia. Ele conquistou Jerusalém. E ele destruiu o primeiro templo. E deportou os judeus para o exílio, que é mais conhecido como cativeiro babilônico. O cativeiro da Babilônia. Ele é um rei muito poderoso. Ele conquistou a Síria, a Palestina. Então, o reinado dele era um reinado grande, muito poderoso. E os judeus, eles foram divididos. Uns ficaram em um canto, outros ficaram em outro canto. E esse rei, Nabucodonosor, também, ele era soberbo. Ele tinha o ego lá no alto. Então, o que ele fez? Ele construiu uma grande estátua. E ele convocou pessoas importantes para que eles viessem e adorassem aquela estátua. E não foi poucas pessoas, foi muitas pessoas que ele convocou, que eles viessem para adorar. E aqueles que não adorassem, eles seriam lançados na fornalha ardente de fogo. Aqueles que não se curvassem perante essa estátua, seriam lançados na fornalha ardente. E o que aconteceu? Na palavra diz que três homens, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses 3 jovens, eles não se curvaram perante a estátua. A palavra diz que eles estavam distantes da terra deles, pois eles saíram de Jerusalém, destruíram Jerusalém, eles estavam distantes da terra dele, da família dele, do povo dele. Eles estavam morando no palácio com o rei.
Tinha tudo para ser influenciado pelas coisas do reino, porque quando a gente muda de cidade, é comum a gente pegar os costumes da cidade, é comum a gente pegar o sotaque da cidade, é comum a gente se igualar com o costume da cidade. Porém, não aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso não aconteceu. Eles estavam distante de Jerusalém, distante de casa, porém não estavam distante do Senhor. No teu trabalho você possa estar indo no meio de pessoas ímpias, pessoas que podem te afastar da presença do Senhor. No teu trabalho, no dia a dia, você em casa, você no meio de alguns amigos, de alguns conhecidos, você na sua empresa pode estar rodeado por pessoas igual aquele reino babilônico. Porém, nós não nos igualamos, porque a presença do Senhor continua conosco. Nós estamos no meio de pessoas, muitas das vezes, que não querem que nós permanecemos na presença do Senhor, mas o nosso coração está próximo do Senhor. Nós estamos perto do Senhor. Então, o que aconteceu? Aqueles homens, eles não se curvaram perante aquela estátua, aquele Deus que o Nabucodonosor fez. E o que acontece? O rei fica enfurecido. Ele fica enfurecido e a ordem é que peguem aqueles homens, amarrem eles e lancem na fornalha ardente, a qual ele mandou que fosse 7 vezes mais quente. Só que algo aconteceu. O Senhor veio com livramento. O Senhor trouxe um milagre na vida deles, para que o nome do Senhor fosse glorificado naquele momento. E o rei enlouquece, fica enlouquecido e pergunta para os outros que estavam do lado dele: mas eu não mandei lançar 3? E eles responderam: sim, foi 3. Ele: mas eu estou vendo 4. E não estão amarrados, e estão passeando pelo fogo. E o que acontece? O rei, ele confessou diante de todas aquelas pessoas que só há um Deus que dá livramento, que pode livrar. Só há um Deus que pode dar o livramento para aquele povo. E o que aconteceu? Eles foram tirados. E o rei prosperou cada um deles na Babilônia. Então a gente vê nessa passagem que a gente serve um Deus tremendo, poderoso, um Deus que a gente deve sim toda a honra e toda a glória a Ele, porque Ele faz, Ele opera, Ele nos ajuda, Ele estende a mão, Ele nos dá livramento, Ele transforma a nossa vida, Ele nos prospera, como a palavra diz aqui, que Ele prosperou aquelas pessoas. Então a mensagem de hoje é a fé que permanece em meio ao fogo. A fé que permanece em meio ao fogo. Porque no capítulo 3, versículo 16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus é quem nós servimos e que nos pode livrar e nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. A palavra diz que todo mundo, é porque depois que tocasse uma música, todo mundo deveria se render àquela imagem, todo mundo deveria se prostrar diante daquela imagem, e aí toda aquela multidão, e só tinha 3 jovens lá, 3 homens em pé, e o povo todo prostrado diante daquela imagem. Então o homem correu e foi falar com o rei. Tem uns judeus que eles não te respeitam, eles não adoram a tua imagem, eles não adoram os teus deuses, e eles são chamados para perto, eles são chamados diante da presença. Imagina toda aquela multidão e eles lá em pé. Não vamos nos prostrar diante de deuses, porque reconhecemos que só há um Deus e é quem nós servimos. Quantas pessoas muitas das vezes têm vergonha de dizer que é crente?
Tem vergonha de muitas vezes no trabalho, na rua, de cumprimentar um irmão, paz. De falar, eu sou cristão, eu creio no Deus vivo. Eu já ouvi pessoas dizer que, eu não gosto muito dessas roupas de crente. Mas eu sou crente, mas eu não gosto muito de parecer uma cristã. E aqueles homens não sentiram vergonha, não temeram, porque antes de se prostrarem foi dado a ordem: quem não se prostrar será lançado na fornalha. E mesmo assim eles não temeram. Mesmo assim eles confiaram no Senhor. Mesmo assim eles continuaram firmes na fé. Em dizer, eu sirvo um Deus e não vou me prostrar diante desses deuses. Então eles são chamados para perto. E Nabucodonosor ainda dá uma segunda chance para eles, ainda fala: quando tocar a música, vocês se prostram e adorem a imagem, porque senão vocês vão ser lançados na fornalha. E eles eram pessoas importantes dentro daquele palácio. Eles eram pessoas importantes. Mas mesmo assim, eles iriam ser lançados na fornalha de fogo. E o que aconteceu? Eles vêm e dizem: ó, rei, sobre esse negócio de me prostrar diante de deuses, eu nem preciso responder, porque o nosso Deus nos livrará da fornalha ardente. E ainda mais, se não livrar, saiba que mesmo assim a gente não vai adorar. Então a fé deles, mesmo sabendo que iriam ser lançados, continuaram firmes. Porque muitas das vezes, quando a gente está passando pelo fogo ardente, a gente já murmura, a gente já não quer prosseguir, a gente já quer abandonar Deus, a gente não quer mais saber de Deus. Eu não quero mais servir, eu não quero mais cultuar, eu não vou para a igreja. O que me adianta estar dentro da igreja, estar servindo, se eu estou passando pelo fogo, se eu estou sendo queimado, se eu estou passando por tantas atribulações? Cadê esse Deus? E acaba se prostrando diante das coisas do mundo. Porque a gente se esquece que muitas das vezes que a gente não é daqui. A nossa casa não é aqui. E Jesus falou que passaríamos por atribulações. Que servir a Ele não é um mar de rosa, que vem tribulações, vem desânimo, vem medo, vem tristeza. Mas Ele está conosco. Assim como Ele estava com aqueles homens, Ele está conosco também. Porque a palavra diz que havia um quarto homem e que eles andavam passeando. Enquanto você está passando pelo fogo, o Senhor está passeando com você também. Ele está segurando a tua mão também. Ele está passando pelo fogo com você também. Ele está trabalhando, Ele está cuidando de você também. Aquele processo que eles estavam passando foi pela vontade do Senhor. Porque muitos estavam distantes da presença dele. Então o que ele fez? Permitiu que eles fossem levados cativos para que eles voltassem à essência. Voltassem aquele coração quebrantado para ouvir a voz do Senhor. Há momentos na tua vida que você não pode estar entendendo nada. Mas às vezes é só um processo. Para que você volte a se quebrantar na presença do Senhor. Para que você volte a ouvir o Senhor. Para que você sinta o Espírito Santo do teu lado. Assim como aqueles homens estavam com um quarto. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor diz que era semelhante ao filho de deuses. Então ali era uma presença gloriosa que estava ali dentro. Então o Senhor, Ele está cuidando de você. Ele está caminhando com você. Ele está passando por todo o processo com você. Para que no final, o que aconteceu? Eles foram prosperados naquela terra. Você também vai prosperar. Você também vai passar. O Senhor vai te abençoar também depois de todo o processo. Mas é só para firmar cada vez mais cada um de nós na presença, na fé. Para que a nossa fé não venha a esmorecer, a nossa fé não venha a esfriar, mas para que a nossa fé venha a crescer cada vez mais. Então aqueles homens dizem que não vamos adorar. E se tiver que passar pelo fogo, vamos passar. Mas o nome do Senhor não vamos negar.
Então você pode estar passando por tudo. Muitas das vezes o inimigo usa pessoas para te entristecer, para falar igual a mulher de Jó falou: abandona esse Deus, para que servir? O inimigo usa pessoas, toca no teu coração muitas das vezes te entristecendo. Muitas das vezes você está vivendo uma angústia por não conseguir perdoar. Alguém te machucou e você está lá passando por uma prova de fogo, porque você não consegue liberar o perdão e fica ali naquela prova, passando. Quando eu estava no estudo, que a gente está fazendo curso Sou Mulher, Sou Esther, uma palavra muito forte tocou no meu coração, que foi a pastora que foi lá levar o estudo, que foi falado sobre perdão. Eu vivi um tempo da minha vida com angústia, com mágoa, onde eu não conseguia falar, porque aquilo me doía e me fazia mal. Então eu passava por uma prova de fogo toda vez que eu lembrava. Então eu chorava, eu me angustiava, eu ficava triste. E com aquele curso, com toda aquela aula ali que a pastora veio e deu sobre perdoar, enquanto estava sendo ministrado ali a palavra sobre aquele estudo sobre perdão, que foi apagado as luzes e a gente ficou com um fiozinho amarrado no pulso, a irmã lembra? A gente ficou com um fiozinho. E quando a gente decidisse no coração perdoar quem nos feriu, quem nos machucou, era para a gente arrebentar aquele fiozinho. Enquanto estava sendo orado, eu fiquei com a minha cabeça baixa. E eu lembrei de tudo quanto mal tinham feito para mim. E eu fui chorando, falando com o Senhor. E eu fui sentindo toda a dor de novo, passando pelo fogo de novo. E embaixo da mesa, minhas mãos estavam embaixo da mesa. A minha unha estava furando a minha mão, porque eu estava sentindo a dor novamente. Então a minha unha estava machucando a minha mão. Estava machucando. E enquanto eu falava com o Senhor e também recebia a oração, aquilo foi aliviando. Foi um peso tirado do meu coração. E eu demorei um tempinho, mas eu fui lá e arranquei. Que eu não quero continuar passando pelo esse fogo, não quero continuar passando por essa prova de fogo, não. Eu aceito segurar na mão do Espírito Santo e ser conduzida para fora da fornalha. Então muitas das vezes você está sofrendo por alguém que tenha machucado o teu coração. E não precisa, porque você é libertado. O Senhor, Ele te toma por um amor incondicional. Ele fala contigo e diz: não precisa. Porque toda dor, toda angústia, toda mágoa, eu retiro do teu coração. E coloco paz, amor, alegria, para que você possa passar por tudo isso e deixar de lado. E hoje eu falo e não me dói mais. Algumas pessoas daqui conhecem o meu testemunho no particular e sabem do que eu estou falando. E não dói mais. Não tem mais receio, não tem mais dor, não tem mais choro, não tem mais angústia. Porque eu decidi perdoar. Porque eu decidi passar pela prova. Eu não decidi ficar dentro da fornalha queimando, não. Eu decidi que eu tenho um Deus que me ama, que cuida de mim, que me ajuda na hora da tribulação, na hora da angústia. Então eu passei. Então eu falo para você, você pode estar vivendo dias difíceis, mas se você se assegurar no Senhor, como esses homens fizeram, se assegurar no Senhor: eu tenho um Deus, eu creio nele, e Ele tudo fará. Você vai conseguir passar como eles passaram também. E no versículo 3:17, a fé que permanece no fogo crê que Deus pode fazer o impossível. No versículo 17 diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo
ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Eles creram no Senhor. Eles sabiam que o Senhor poderia operar o impossível naquele lugar. Então a fé, que ela permanece em meio ao fogo, crê no impossível do Senhor. Eu estou passando, mas eu creio que o Senhor abrirá uma porta. Eu estou passando, mas eu creio que o Senhor restituirá a minha casa. Eu estou passando, mas eu creio que o Senhor vai fazer uma grande obra na minha vida. Eu estou passando, mas eu creio no Senhor. Eles disseram, se precisar passar, nós cremos no Senhor. Ele nos libertará. Ele nos livrará. Imagina, aqueles homens estavam perante o rei da Babilônia, e outras pessoas importantíssimas naquele lugar. Mas ninguém estava acima de Deus. Ninguém estava acima do Senhor. Ninguém. Então eles não temeram a falar ao rei. Eles não temeram. Eles falaram que não adorariam, e se precisasse passar, eles passariam. E se o Senhor decidisse libertar eles dali, Ele faria o milagre acontecer naquele lugar. Então, está tudo nas tuas mãos. O que você está passando hoje está na tua mão. Basta você crer. Basta você decidir no que você quer crer. Basta você decidir se você vai continuar ali, sendo oprimido, sendo muitas das vezes com o coração triste, muitas das vezes atribulado. Basta você decidir. Não, eu creio que o Senhor vai fazer. E isso para minha vida eu não aceito. Então eu vou fazer o que eu vou crer no Senhor, porque Ele tudo fará. O milagre Ele vai fazer. Porque Deus está acima da fornalha ardente, Deus está acima dos soldados, Deus está acima do rei da Babilônia, Deus está acima do teu problema, das tuas dificuldades, Deus está acima do laudo médico que o médico deu na tua mão. Deus está acima, Deus está acima da porta que fechou, porque o Senhor também pode abrir uma porta muito melhor do que você precisava. O Senhor abre uma porta melhor. Uma porta que realmente você vai frutificar, que realmente você vai crescer. Então, nosso Deus é o Deus do impossível. Uma fornalha ardente não queimou aqueles homens. O teu problema não vai machucar você, porque você tem um Deus que te toma pela mão e que caminha com você. Amém? Amém. E no versículo 18... a fé que permanece no fogo não depende do resultado. A fé que permanece no que está acontecendo não depende do resultado. No versículo 18 diz assim: e se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles não dependiam do resultado. Eles não ficaram ali dependendo do resultado. Mas se a gente for lançado, provavelmente a gente vai ser queimado. Não, eles não estavam nem aí com o resultado. Eles estavam firmes no Senhor. Eu adoro um Deus, eu sirvo um Deus. Não tem como eu virar as costas para o meu Deus e adorar uma imagem que eu sei que não faz nada. E eles estavam focados que a vida deles não era aquilo ali, que tinha algo maior para eles. Então eles não estavam dependendo do resultado. Você pode estar passando por problemas na tua vida, olhando o resultado. Não, aquilo ali não vai dar certo. Não, não vou conseguir. Não vou chegar a lugar nenhum. Não, a tua fé não depende do resultado. A tua fé depende do Senhor. O que Ele pode fazer por você. A tua fé está no Senhor. Você está enraizado no Senhor. Então o resultado... com o Senhor, aqueles homens, eles foram prósperos naquele lugar. Então o resultado que o Senhor tem para você é além do que você possa imaginar. É além do que você possa imaginar, pensar, sentir. É além. Então o que acontece? Esses homens, eles são lançados na fornalha. E como o rei, ele pediu para aumentar em 7 vezes mais aquele fogo, os homens que foram levar eles, e olha que a palavra diz que ele escolheu homens fortes.
os homens mais fortes para amarrarem aqueles 3 homens e lançarem Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqueles 2 homens, quando eles chegaram na entrada, eles morreram, porque o fogo era tão forte, mas tão forte, e eles acabaram morrendo. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não. Eles não morreram. E tinha um 4º homem. A Bíblia diz que o rei enlouqueceu. Ele ficou louco. Tem pessoas que vê o teu processo e ficam loucos. Como foi que conseguiu? Como foi que passou? Como foi que conseguiu sair dessa situação? Como? Como foi? Era impossível que essa pessoa se erguesse novamente. Era impossível que essa pessoa passasse por todo o processo e não abandonasse esse Deus. Era óbvio que essa pessoa não ia mais para a igreja. Era óbvio que essa pessoa ia desistir de estar na presença do Senhor, ia se distanciar. E eles ficam loucos vendo você aqui. Eles ficam loucos vendo você adorar, vendo você glorificar, vendo você entoar louvores a Deus. Eles ficam loucos quando você fala: a minha fé está firmada no Senhor, que todas as tribulações que eu estou passando têm um propósito, é para que eu cresça, é para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. Então eles ficam loucos quando o Senhor te tira de toda provação, te abençoa, te prospera, te levanta, estende a mão poderosa dele e te coloca em lugares altos. Eles ficam loucos. Como o rei ficou louco, a palavra diz que o rei enlouqueceu. O rei simplesmente enlouqueceu com a grandeza de Deus. E aí o que acontece? Ele chama eles para fora. Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam. E a palavra diz no versículo 29 assim: por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Ele reconheceu. O povo foi ali para se prostrar diante de uma estátua. Mas o rei reconheceu que aquela estátua não era nada. Era só pedra. Ele reconheceu que existia sim um Deus, mas o único Deus que poderia livrar. Nem os outros deuses que não faziam nada poderia livrar, mas Deus poderia livrar. Então ele reconheceu. As pessoas que te olham e veem o processo que você está vivendo vão reconhecer que há um Deus na tua vida. E que é o único Deus que pode pelejar por você. É o único Deus que pode te tirar de onde você está. Eles vão reconhecer. Quem olhar para você vai reconhecer que há um Deus na tua vida. Amém? E no versículo 30 diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eles passaram por todo aquele processo. E o Senhor fez eles prosperar. Através da vida do rei, eles prosperaram. Então, não fique pensando somente no processo, mas pense que o Senhor tem algo maior para você. Que é só um processo, que é no processo que a gente ouve a voz do Senhor, é no processo que a gente fica mais próximo do Senhor, é no processo que a gente sente a presença do Espírito Santo agindo na nossa vida, é no processo. Então, passe pelo processo crendo. Aumente cada vez mais a tua fé. Como eu vou aumentar no conhecimento da palavra do Senhor? Cada vez mais se enraize na palavra do Senhor, na presença do Senhor, que tudo isso que você está passando vai passar, mas você não vai passar sozinho, você vai ter um Deus passando de mãos dadas com você por todo o processo. Amém? Fique de pé, igreja. Eu convido a banda, se fosse possível, se o pastor permitir também, para virem louvar aquele louvor que foi louvado aqui.
que o inimigo ele tenta laços e embaraços, mas o nosso Deus é grande. Amém? É o louvor escape. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos, igreja. Fica meditando em todo esse louvor, que esse louvor é forte. E vai falando com o Senhor aí. Vai falando com esse Deus maravilhoso. Vai falando, Senhor, eu passo por todo o processo, mas não solte a minha mão. Eu passo por todo o processo com o Senhor, mas não largue a minha mão. Só há um Deus que pode todas as coisas. E esse Deus está acima de todas as coisas. E em nome de Jesus, você vai passar por todo o processo com a vitória na mão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus.
aquele que tira todo o poder do fogo. Senhor é aquele que Ele te sustenta com a poderosa mão. É aquele que te tira do meio da tribulação, do fogo, da prova. É aquele que te abençoa, que te restaura, que restaura a tua vida, a tua família, a tua casa. O Senhor é aquele que cuida de ti, que olha para ti, que te observa. O Senhor é aquele que sente a tua dor, que sabe o que você está passando, que sabe de todo o sofrimento. Mas o Senhor falou para mim e para você nessa noite, Ele está passando contigo também. E no final da prova, Ele vai te honrar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade, já passando para o pastor. Agradeço a banda. Deus abençoe cada um. Glória a Deus. Queridos, você que quer adorar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, rapidamente, vamos fazer esse trabalho agora. Feche teu olho. Depois dessa mensagem de fé, eu tenho certeza que você não tem dúvida nenhuma que Deus vai te abençoar e você vai permanecer fiel. Na live da reunião eu pedi para que todos sejam leais no dízimo e na oferta para nos ajudar e para que essa igreja se mantenha de pé. Eu comentei com eles que existem lugares que servem ao próprio Satanás e são fiéis, tipo naquela contribuição que eles fazem naquele local, eles são fiéis, e nós precisamos nos manter fiéis também ao nosso Deus, amém? Ele nos abençoa, mas nós precisamos permanecer fiel. Ele sempre permanece fiel, então não pode negar-se a si mesmo. A Bíblia diz, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. E nós precisamos também ter essa lealdade com a obra de Deus. Muitos interpretam mal. Quando é para buscar Deus, para buscar bênção, eles buscam Deus. Quando é para contribuir na casa de Deus, eles dizem que tem que dar na mão de Deus. Como não dá para dar na mão de Deus, aí então não precisa. Mas não é assim. Quando Deus te abençoa, Ele te abençoa pela mão dos homens. Ele usa homens para te abençoar. É uma porta de emprego que se abre, é alguém que te traz uma oferta, é alguém que te dá algum presente, alguma coisa. Mas é um homem que Deus vai usar. Assim também a obra de Deus é tocada por homens, e é você que Deus vai usar. Mas Deus não vai esquecer de nem um centavo investido. Então segura teu dízimo, você que tem o seu dízimo, tua sua oferta, fecha teu olho. Eu quero orar por você, mas não só isso. Eu vou orar primeiro, e mesmo que você não tenha, você vai vir, todo mundo vai vindo aqui. Eu vou orar agora, primeiro eu vou orar. Aí você vai vindo rapidamente, eu vou só ungir a tua mão e declarar a bênção de prosperidade na tua vida, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós, Pai amado, queremos adorar, Pai, com o nosso dízimo, com a nossa oferta nesse momento. Senhor Deus, recebe, Pai, recebe, Senhor Deus, é com muita alegria, Pai, que nós queremos, Pai, dizimar e ofertar, Pai. Triste é quando nós não temos, Pai. Triste é quando, Pai, não temos nem, Pai Deus, para nós mesmos, Pai, que dirá, Pai, para ofertar, para dizimar, Pai. Agora, quando tem, que alegria é essa, Senhor Deus, poder, Pai, contribuir, poder, Senhor Deus, somar, Pai, poder, Senhor Deus, construir, poder, Senhor Deus, continuar uma obra, Pai, manter uma obra, Pai. Isso é muito gostoso. Continua abençoando o teu povo, Pai. Eu vou ungir cada um, Senhor, e declarar, Senhor Deus, bênção, Pai, de prosperidade na vida deles. Você que trouxe pode vir até aqui, e quem não tem também venha, que eu quero ungir a tua mão. Você só vem aqui, eu vou ungir tua mão, você volta para o teu lugar, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor Deus, bênção, Pai amado, de prosperidade, Pai, na vida, Pai, desse povo, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, financeiramente, Pai. Deus, foi declarado, Senhor Deus, tanta bênção, Senhor Deus, tanta vitória, foi declarado, Senhor Deus, fé, Pai, foi declarado, Pai, o teu poder, Pai. Mas, Senhor Deus, Deus abençoa, Pai, claro, a vida espiritual de cada um, Pai, mas também, Pai, a vida financeira, Pai, desse povo, Pai, prospera, Pai. Repreendo, Senhor Deus, o espírito de miséria, Senhor Deus, todo pensamento
pensamento miserável, Senhor. Todo pensamento, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que é um espírito, Pai, caído, Pai, para derrotar o povo de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, a tua bênção, Senhor Deus. Eu declaro, Pai, a tua vitória, Senhor Deus, sobre o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Prospere esse povo, Pai. Abençoa, Senhor Deus. Abre o teu tesouro, Pai, e abençoa, Pai, com o tesouro, Senhor Deus, do céu, Pai. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor abre os baús do Senhor, Pai, para os teus filhos, para aqueles que são, Pai, leais ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, com toda sorte de bênção, Pai. Abençoa com a bênção que enriquece, Pai, e que não acrescenta dores, Pai. Em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Eu vou só passar os avisos aqui bem rapidinho. Queridos, olha só, toda terça-feira, como vocês sabem, nós estamos fazendo o estudo bíblico. Eu faltei nessa terça, mas não é que eu faltei, eu fui trabalhar, enfim, mas a pastora fez ali e foi uma bênção. Então, assim, eu quero incentivá-los também a não faltar nos cultos de quinta, como hoje, e sexta-feira agora, amanhã no caso, nós temos o nosso culto ali na Roseli, o culto da garagem, e domingo vamos ter o nosso culto de missões. O tema, cadê o Stalisson? Está por aí o homem? Ou foi arrebatado? Meu Deus, será que só ele? Jesus? Estamos pegos desse jeito, gente. Ele está ali? Eu queria que ele passasse aqui porque ele está mais inteirado do tema e tudo. Eu nem... Tá vindo? Então o Stalisson vai explicar bem aqui como vai ser o tema. E domingo eu quero já incentivar vocês a não esquecerem da oferta missionária, amém? Para investir. Toda oferta, como vocês sabem, vai para os missionários do domingo. Boa noite a todos, Pai seja convosco. Nosso tema do mês de outubro, deixar vir os pequeninos, vai ser mais levado às crianças, que foi o mês da criança, né? E também levadas às crianças que estão próximas da gente, também as crianças que estão distantes, onde o evangelho ainda não chegou. Tem crianças que estão sendo abusadas nesse exato momento, tem crianças que estão sendo maltratadas em palavras, e pessoas que não são crentes, né, também. Isso. E para você trazer também a oferta e convidar alguém para vir também, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Então, ficamos por aqui. Sábado, eu puxei sábado ali, a pastora citou o culto de sexta. Sábado nós vamos ter um trabalho aqui na construção, e aqueles que puderem vir são bem-vindos, principalmente o Glaico. Isso é nós dois, né? Aí vamos dizer assim, agarrado aí nesse tijolo. Mas Deus vai nos abençoar grandemente. Eu quero que vocês olhem para, vamos dizer assim, para ver uma prosperidade aí no nosso trabalho, porque nós queremos até o final do ano, como eu falei, a cobertura, né? Até o final do ano nós queremos deixar assim coberto. Eu quero que vocês coloquem de pé agora, por bondade. Vamos agradecer ao Senhor. Quero dizer que todos os visitantes são bem-vindos. Não estranhe assim o meu jeito, na verdade, e o nosso jeito, porque também os irmãos também têm a oportunidade de fazer abertura, às vezes não comentam os visitantes. Mas a questão eu fico assim bravo quando eu vou numa igreja, assim, que começam de firula, sabe? Apresentar, fulano de tal tá ali, ciclano tá ali. Eu vou para buscar Deus, já estou indo para culto a Deus, para sentir a presença de Deus, ouvir uma palavra de Deus. Se fosse para me apresentar, meu Deus, ia na Câmara de Vereadores, em outro lugar, né? Eu quero uma bênção de Deus, então, mas eu quero dizer que vocês são bem-vindos, tá? Não é porque a gente não cita nome por nome, é porque às vezes a pessoa eu fico assim constrangido, não gosto mesmo, mas tem pessoas que gostam, então sejam bem-vindos, amém? Queridos, feche teu olho, vamos agradecer ao Senhor. Bendito Deus, queremos te agradecer por tudo, Pai, pelos louvores que a banda louvou aqui, a palavra, Senhor Deus, direcionada pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor, Pai, renovou, Pai, corações, restaurou, Senhor Deus,
aumentou a fé de pessoas aqui nessa noite. Senhor, muito obrigado pelo seu trabalhar, Pai. Obrigado, Deus, também, Pai, pela bênção do Senhor, Pai, que desceu sobre nós. Muito obrigado por tudo, Pai. Continua nos abençoando, nos guardando, nos renovando, cuidando de nós, Pai. Deus, o Senhor conhece cada um aqui. Continua trabalhando, Espírito Santo, aquilo, Senhor Deus, que as palavras, Pai, Deus, de repente, Pai, não alcançaram, Pai, a necessidade de alguém aqui, Pai. Em nome de Jesus, vai trabalhando, o Espírito Santo vai suprindo toda a necessidade, Senhor Deus. A necessidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz o teu milagre nas nossas vidas. Amém e amém. Estende a mão assim para receber que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja aí com todos, hoje e sempre. Amém. 2 Crônicas 20:17. Nesta peleja não tereis que pelejar. 2025. O ano do sobrenatural. Amém.